Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à América Portuguesa, falando agora de um processo que foi marcante na questão da colonização da América Portuguesa, que foram as invasões holandesas. Os holandeses invadiram o território brasileiro e empreenderam uma série de transformações, contribuindo e muito para alavancar a economia açucareira em nosso país. Então, para a gente poder entender esse processo da ocupação holandesa em território brasileiro, nós temos que ver um período que aconteceu que foi crucial para os holandeses conseguirem invadir nosso território, que foi o período conhecido como União Ibérica, o período em que Portugal e Espanha estiveram sob o mesmo domínio. E esse fato acabou facilitando, digamos assim, a entrada dos holandeses em solo brasileiro. Invasões holandesas é o nome que é dado habitualmente na historiografia brasileira a esse projeto de ocupação no Nordeste do Brasil pela Companhia das Índias Ocidentais, a famosa WIC, durante o século XVII. Os holandeses eles invadiram o Brasil por 2 vezes, em lugares e momentos diferentes. Primeiro em Salvador, depois em Pernambuco. Só que eles vão ter sucesso no empreendimento na invasão em Pernambuco, de 1630 e 1654. Então, a gente vai ver como foi que foi se dando. Primeiro, a gente pode perceber aqui o mapa, observar aqui o mapa mostrando o domínio holandês, os territórios que os holandeses invadiram. Aqui nessa outra imagem a gente vê as esquadras da invasão holandesa chegando em solo brasileiro. Primeiro, o que causou? Qual foi a motivação? Em ambos os casos, tanto na invasão em Salvador como em Pernambuco, era a mesma. Quais eram? Os interesses das Províncias Unidas no comércio de açúcar, que tinham seus resultados afetados pela união dinástica a que pertenciam Portugal e os demais reinos espanhóis, no ano de 1580. No final do século XVI, a Espanha ela livrava-se da Guerra de Flandres contra as Províncias Unidas, Países Baixos, e estes tentavam conseguir sua independência da coroa espanhola. Acabou que, nesse contexto, o rei Filipe II decreta o embargo comercial, proibindo que os holandeses comprassem açúcar no porto de Lisboa, para poder revender, que era uma prática comum no resto da Europa, o que prejudicaria os privilégios comerciais que eles possuíam, e também a recepção de empréstimos holandeses fornecidos aos portugueses para a montagem de talentos de açúcar. Por conta disso, os holandeses começaram esse processo de construir companhias para poder obter um maior monopólio do comercial. Eles primeiro montaram em 1602 a Companhia Holandesa das Índias Orientais, que obteve sucesso. Depois, eles vão organizar a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, a famosa, como eu falei para vocês, WIC, que conseguiu obter o monopólio do tráfico de escravos durante 24 anos, entre a América e a África. E o maior objetivo da Companhia das Índias Ocidentais era ocupar as regiões produtoras de açúcar e recuperar os antigos benefícios que os holandeses já detinham com esse negócio, que eles já dominavam todas as técnicas, inclusive do refino. Eles sabiam para quem vender. Então, tudo isso já deixava os holandeses à frente nesse comércio. Então, antes deles invadirem, de fato, o território, eles já haviam tido outras tentativas que acabaram fracassando, até que eles invadem Salvador, na Bahia. A primeira invasão foi vitoriosa, ocorreu em junho de 1624.
Depois, eles acabaram sendo expulsos e tentaram novamente invadir em 1627, só que eles não obtiveram sucesso nessa segunda tentativa. Depois eles vão invadir, tomam Fernando de Noronha. A ilha de Fernando de Noronha foi ocupada em 1628 e o propósito de ocupar a ilha de Fernando de Noronha era o quê? Era já servir de base para poder depois eles conquistarem Pernambuco, que era uma região muito próspera na produção da cana-de-açúcar, que tantos holandeses queriam. Só que, por determinação do superintendente de guerra da capitania de Pernambuco, o Matias de Albuquerque, a companhia acabou sendo expulsa em 1630. Então, eles vão invadir, de fato, Pernambuco. Começa em 1630, eles chegam com a esquadra, que contava com 66 embarcações, ou seja, eles iam preparados, muita gente, porque eles tinham um objetivo, eles queriam muito monopolizar a produção de açúcar. E trouxeram 7 mil, é uma um provável número, não é certeza absoluta, mas é o que os historiadores apontam, de 7.280 homens que começaram a ocupar Recife e Olinda. Os portugueses opuseram uma resistência que foram liderados por Matias de Albuquerque, que utilizou várias táticas de guerrilha para poder conter o avanço inimigo. Só que eles acabaram conseguindo avançar. E em alguns momentos também os holandeses foram atacados, começaram também ataques de surpresa, né? E estavam se retirando. Só que alguns proprietários de açúcar, eles viram a chegada dos holandeses como uma possibilidade de alavancar seus negócios. Primeiro, porque os holandeses entendiam muito do beneficiamento do açúcar. Segundo, porque os holandeses, eles vinham com capital, dispostos a investir. Então, e também uma administração mais liberal. Então, por isso, muitos proprietários dos engenhos de açúcar, que é que a gente está chamando de talentos de açúcar, começaram a ver com bons olhos e começaram a querer a presença holandesa. O melhor representante destes foi o Domingos Fernandes Calabar. Na história brasileira, o Calabar ele é visto como um traidor. Por quê? Porque ele apoia essas forças de ocupação holandesa. E o apoio dele foi crucial para os holandeses conseguirem, de fato, ocupar o território brasileiro. Tá aí a imagem de Domingos Calabar, teve seu nome aí associado à traição, em 22 de abril de 1632. Ele se alia aos holandeses. Embora o significado de seu gesto e suas intenções jamais tenham sido totalmente esclarecidos, o que realmente ele pretendia com esse apoio que ele dá aos portugueses ou aos holandeses, as consequências dessa atitude dele mudaram os rumos do conflito, porque, por exemplo, talvez se ele não tivesse dado todo esse apoio, os holandeses não tinham conseguido êxito e talvez não teriam ocupado o território brasileiro. Então, depois disso, há uma disputa para realmente saber se os holandeses conseguiam ficar em território brasileiro. Eles, depois de invadirem Pernambuco, conseguirem ocupar, eles conseguem reconquistar Fernando de Noronha. Tem aí uma fortificação que foi erguida sobre as ruínas de uma antiga posição holandesa. É o Forte de Nossa Senhora dos Remédios, que fica em Fernando de Noronha, um local hoje de visitação. Bom, depois que os holandeses se instalam, eles mandam para as terras brasileiras um representante, que vai ser o seu administrador, que é o Conde Maurício de Nassau. Maurício de Nassau é nomeado pela Companhia das Índias Ocidentais como o administrador holandês em terras brasileiras.
Ele é um homem culto, liberal, tolerante com a imigração de judeus, de protestantes. Ele vai trazer consigo vários artistas, cientistas, para estudar as potencialidades do território brasileiro. Com ele, por exemplo, vem o Fran Post, um importante artista que pintou vários quadros retratando o Brasil daquela época. Inclusive, hoje, são importantes fontes históricas. Vocês vão ver ao decorrer de resolução de questões, de estudar sobre todo esse período, várias obras do Fran Post. Inclusive, muita gente desconfiou das reais intenções do Maurício de Nassau. Por quê? Porque ele mostrou que ele pretendia realmente desenvolver o território brasileiro. Lembrando que na época o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. Então, se era uma colônia baseada na exploração, Portugal estava explorando. Aí chega um outro povo que vai agora querer desenvolver. Então, há especulações acerca até de, como é que a gente pode falar? De possibilidades que o Maurício de Nassau pretendia ser, quem sabe, até um imperador do Brasil, se ele tivesse conseguido continuar em terras brasileiras. O Nassau, ele vai ter uma preocupação enorme em recuperar a agricultura, a manufatura do açúcar, vai conceder créditos, vai emprestar dinheiro para os senhores de engenho, para eles recuperarem seus engenhos, modernizar. Ele vai cuidar do abastecimento da mão de obra, da administração, ele vai promover uma reforma urbanística em Recife, que vai ser batizada como Cidade Maurícia, por causa... Então, o Nassau fez verdadeiras reformas urbanísticas mesmo, desenvolveu a cidade, não só de Recife, como também Olinda. Houve, então, todo esse melhoramento. A boa administração de Maurício de Nassau possibilitou a região ser chamada agora de Nova Holanda, que foi o novo nome dado à região naquela época. E essa região se consolidou como uma das regiões mais importantes do mundo colonial no século XVII, uma das regiões, tanto por conta da economia que prosperava, que estava crescendo bastante, como também por conta de todo esse desenvolvimento urbanístico, paisagístico, da vinda desses artistas, de tudo isso. O Maurício de Nassau, além de tudo isso, concede liberdade religiosa, registrando-se a fundação em Recife da primeira sinagoga do continente americano, algo muito importante para a questão da liberdade religiosa. E essa liberdade concedida por Nassau era um verdadeiro modo, uma necessidade, pois, enquanto os proprietários de terra eram católicos, as tropas holandesas eram protestantes e os comerciantes portugueses, que intermediavam essa questão do comércio do açúcar, já eram judeus. E então, tudo isso poderia ser um grande problema, mas por conta de toda essa liberdade religiosa concedida por Nassau, isso tornou possível uma boa convivência, uma convivência harmoniosa. E a Nova Holanda, a região, né, assim chamada, passou a ser um local bastante atrativo, que atraiu principalmente judeus para a região. Em 1637, Nassau empreende ao sul, conquistando mais regiões, Sergipe, o atual território de Alagoas, e vai ainda se aventurando ainda mais. Por isso também que, como eu falei para vocês, havia essa questão de realmente quais eram as intenções de Nassau. Então, diante de tantos avanços que ele estava empreendendo em solo brasileiro. Mas um fato acabou provocando uma pausa nesses avanços do Nassau. Qual foi o fato? A restauração da coroa portuguesa, o fim da União Ibérica.
Em 1640, com a restauração da coroa portuguesa, o Brasil pronunciou-se a favor do Duque de Bragança, que foi proclamado rei, e conseguiu a independência da Espanha. Acabou que, com os portugueses retomando o controle do território brasileiro, eles começaram a se desentender com os holandeses. Primeiro, eles assinaram até um tratado de trégua, que eles iriam dar um prazo para os holandeses se recuperar os investimentos feitos aqui em solo brasileiro, para depois eles se retirarem. Foi feito assim um acordo. Só que por conta disso, de todos os prejuízos então que os holandeses teriam, a Companhia das Índias Ocidentais resolve cobrar antecipadamente os empréstimos que haviam concedido aos senhores de engenho. O Nassau, ele não aceitou esse posicionamento da Companhia das Índias e começou a se desentender. Por causa disso, Nassau acabou sendo demitido, acabou se retirando. E a situação dos senhores de engenho não ficou fácil, porque a Companhia das Índias continuou a cobrança, continuou exigindo que esse pagamento fosse feito o mais breve possível. Então, Nassau volta à Europa, devido a todas essas desavenças que ele vai ter com a Companhia das Índias. E isso tudo leva à eclosão de uma manifestação em solo pernambucano, que foi a Insurreição Pernambucana, também conhecida como Guerra da Luz Divina. Ela culmina com a extinção do domínio holandês em solo brasileiro. Este movimento ele foi um movimento crucial na história do Brasil colônia, por uma série de motivos, entre eles, porque a liderança de grandes proprietários de engenhos, como André Vidal de Negreiros, o negro Henrique Dias e o índio Felipe Camarão. Essas aqui, ó, são os principais líderes da insurreição. Então, vocês podem ver que tem 3 grupos aliados aí. Um senhor de engenho, um negro, que havia conseguido a libertação, e um índio. Então, pela primeira vez, esses 3 grupos unem-se em favor de algo maior, que era o território brasileiro, que era as suas liberdades. E começa todo esse processo de rebelião, as batalhas que vão se dando e, formalmente, a rendição foi assinada no dia 26 de janeiro de 1654, mas só teve os efeitos realmente completos em agosto de 1661, com a assinatura de paz, pela qual Portugal pagou às Províncias Unidas 4 milhões de cruzados, equivalente a 66 toneladas de ouro. De acordo com muitos estudiosos, muitos historiadores, este movimento, a insurreição pernambucana, ele significa o início do nacionalismo brasileiro. Porque, pela primeira vez, brancos, negros e índios juntam-se, unem-se para lutar por um interesse comum, interesse do território brasileiro, não é mais para defender Portugal, era para defender o Brasil. Tudo bem. Então, há aqui uma imagem da Batalha dos Guararapes aí, que está no Museu Histórico Nacional. Com a saída dos holandeses do território brasileiro, as dificuldades continuaram, inclusive aumentaram. Primeiro, porque os capitais holandeses passaram a dominar todas as etapas de produção de açúcar, desde a plantação até o refino, a distribuição, porque eles eram muito bons na comercialização, no refino, mas com a experiência que eles tiveram aqui no Brasil, eles aprenderam a plantar, aprenderam também a refinar ainda mais, distribuir. E eles passaram a praticar isso em outras regiões, em outras ocupações na África, na região das Antilhas. Daí, o açúcar antilhano passou a ganhar do açúcar brasileiro. E a partir da saída dos holandeses,
a situação do comércio do açúcar brasileiro ficou muito em decadência, porque perdeu espaço para o açúcar das Antilhas. Então, além dos prejuízos, já na questão da falta de investimentos, agora ainda prejuízos na comercialização do açúcar. Muito bem, gostaram? Sei que foram muitas informações. E todo esse processo acabou levando depois à decadência da produção de cana-de-açúcar e depois o Brasil ir para um outro produto, que vai ser a questão que eles vão encontrar minérios, ouro, prata, diamante na região das Minas Gerais, que nós vamos ver também isso, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido, resolvam todas as questões propostas no capítulo para nós podermos tá corrigindo e retomando os principais pontos, tá certo? Então, um beijo e até nossa próxima aula. Continuando aí com a América Portuguesa.